Olá, boa tarde, telenautas e ouvintes da Rádio Urbana e do Ciência Aberta. Muito bem-vindos hoje, neste sábado, em que vamos conversar com dois jovens que esperamos que nos inspirem e inspirem outros jovens também. Claro, os jovens também podem inspirar gente velha como eu. Então, estamos cá hoje para conversar com o Alberto e com o Francisco. Eu vou pedir que os dois, para começar, se apresentem, mas antes deixa-me agradecer aqui a presença, aqui ao nosso lado dos bastidores, da Luísa, que está sempre conosco, do outro lado, e também a presença do Luquênio, que sempre nos presta assistência técnica, que faz essa Rádio Urbana e o Ciência Aberta fazerem-vos companhia às tardes de sábado. Então, por favor, Alberto e Francisco podem apresentar-se. Olá, eu chamo-me Alberto Jânio João, estudante da Escola Superior Pedagógica do Bengo. Tenho 27 anos e gosto de programar, adoro ciência da computação e tudo que envolve informática. Ok. Francisco? Sim, sou Francisco Alberto, estudante da Escola Superior Pedagógica do Bengo, do 4º ano, no curso Ensino de Informática, e tenho a programação como a minha área de atuação. E, conforme o meu colega disse, adoro programação e tudo que tem a ver com computadores. Muito obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e por terem se disposto a sair do Bengo para virem cá conversar conosco hoje. Sim. E eu vou começar com uma pergunta que já foi feita quando estávamos na preparação do programa pela Luísa, que é sobre a programação. O que seria isso de programação? Para vocês. Sim. Se nós dizermos para nós nosso próprio conceito, acho que programação é praticamente um desafio, vida, amor, posso assim dizer. Programação o quê? É a arte e técnica de resolver um conjunto de problemas de acordo a determinadas instruções. Sempre usando computadores? Sim. Não necessariamente temos que usar computador para programar. A ideia de programação é o quê? É definir um conjunto de instruções que é para resolver um problema específico. E definir instruções para resolver um problema específico, não necessariamente precisamos usar computador. Aí eu remeto à questão o assunto de algoritmos, que seria sequência de passos bem definidos para executar uma tarefa específica. Por exemplo, fazer um bolo. Ok. Por exemplo, criar uma conta na PrimerBet, temos que seguir um conjunto de passos. Eu não posso chegar a fazer uma aposta e depois criar a conta e depois só assim, por exemplo, depositar um valor, ok. Mas assim, nós não estamos a fazer publicidade dessa empresa. Então... Não, exatamente. Eu só estou tentando dar exemplo. Não, assim, estamos a brincar. Pois, então, a programação serviria para qualquer situação em que nós tenhamos que produzir, vamos assim dizer, processos para resolver um problema, é isso, né? Realmente. Ok. No aspecto geral. E como é que é a programação para vocês? O Alberto já disse que é uma questão de vida ou morte. Eu acho que é extremo demais, mas pronto, entendo. Não, modo de vida, praticamente um modo de vida. É um modo de vida, ok, melhor, né? Okay. Melhor. Mais positivo. Sim, Francisco. Eu acho que partindo da definição mesmo do que é programação, é o processo de escrita, manutenção, ou seja, preparação de um software de computadores. Ou seja, quando está a se programar, primeiramente deve-se ter em conta o que é que se quer resolver. Sim. Por exemplo, nós hoje em dia temos aplicativos em computadores que resolvem certos problemas que podem ser resolvidos à mão. Mas por intermédio da programação nós pegamos esse problema, tiramos do mundo físico e usamos o computador como meio para resolver esses problemas que geralmente podem ser resolvidos à mão. Nós temos muitos problemas em Angola. Quais problemas vocês nesse momento estão a pensar em resolver? Usando a programação. Usando a programação nesse momento. Um deles é, por exemplo, as inscrições hoje em dia em escolas ou qualquer universidades também, ou sim. até mesmo o Ministério de Trabalhos, entre outros, né? Temos visto que temos feito inscrições online, nesse caso. Sim. Então, esses programas que nós temos utilizados são feitos por intermédio da programação. Da programação. Sim. Interessante. Então, essa é uma coisa que pode servir, né? As instituições, em vez de criarem aquelas enchentes enormes, exato, poderiam usar a programação para facilitar. Okay. Um curso de informática não é só programação, tem outras áreas. Sim, realmente. Então, exato. Então, por que o vosso interesse principalmente pela programação? Geralmente, poderia-se escolher qualquer outra área. Só que, de qualquer modo, todas as áreas do curso
não todas, a maior parte das áreas que estão ligadas entre si. Então, por que a programação? Talvez, no meu ponto de vista, ou para mim, eu escolhi a programação porque eu acho que seria a base para ter algo construído. Depois usaríamos outros pontos, outras partes, outras áreas do curso de informática para complementar, unir e ligar com um todo. Por exemplo, ou seja, fazer um sistema. Poderíamos usar de rede, usaríamos base de dados que é para fazer os relacionamentos, armazenar dados, entre outros. Mas a programação em si, só a base de dados, que é uma das áreas de um curso de informática, exige conhecimento de programação, porque as técnicas são praticamente as mesmas, são parecidas. Por que programação? Porque talvez pelo menos acho que eu gostaria de ser um pouquinho mais genérico. Ok. E eu acho que o ponto de partida para isso, para o mundo da informática, seria a programação. Francisco? Porque é a escolha de informática, né? A escolha de programação, nesse caso, para mim. Bom, eu diria que desde pequeno sempre tive interesse em saber como é que mais ou menos os aplicativos são criados. E quando comecei a desenvolver esse interesse pela informática, a programação foi a primeira área em que eu me deparei, né, entrando no mundo da informática. Foi aí onde comecei a marcar os meus primeiros passos e também, de um ponto de vista, é a área em que para se estudar não precisa de muitos custos financeiros para poder aprender. Então, foi basicamente esse o motivo que me fez entrar no mundo da programação. Não só por gostar, mas também pela facilidade em que temos de aprender programação. Quer dizer que vocês começaram, os dois, né? Começaram a trabalhar um pouco a programação, mesmo antes de terem entrado para a universidade, é isso? Não. Sim. No meu caso, não. Eu sempre quis me adaptar às coisas. Eu, no ensino médio, eu fiz o curso de Ciências Físicas e Biológicas. E quando eu entrei na universidade, eu me deparei com programação. A princípio, até a primeira prova eu tive negativa. Numa prova em que tinha alguém com 20. E eu disse para mim mesmo, eu já não poderia... Você teve? Eu tive 7. Tive 7. Sim. Mais próximo. O microfone, isso. Sim. Ok. Eu tive 7. E houve um colega que teve 20. E outros tiveram 15, 16, 17. E eu disse para mim mesmo que eu tenho que superar essa disciplina. Daí, depois daquela prova, eu comecei a estudar. Dia e noite, eu passava a noite inteira a tentar resolver problemas de programação. Eu lembro-me que estava a estudar com o Gustavo Guanabara mesmo. E ele deixava, no final das contas, no final de cada aula, um ou 3 ou 2 problemas que é para resolver. Às vezes eram difíceis para mim, eu procurava sempre resolver. E fui aperfeiçoando até que, num momento, ou seja, na segunda prova, eu consegui ter 20 na segunda prova de programação. E daí, acho que só tive 2 provas de programação que eu tive abaixo de 20, que era 19 também. E aí, então, dali eu gostei, e além disso eu gostava da dinâmica, era um desafio, trabalhar com código que parecia tudo lógico, tudo interligado. E eu posso dizer que me apaixonei pela programação. Ok. Então, o Gustavo Guanabara que vocês falam é um youtuber, é isso? Sim, né? é um youtuber. Okay, produz conteúdo digital. É bom dizer isso para os nossos ouvintes e telenautas, porque nem todo mundo é da vossa área. Então, também precisamos de explicá-los a partir de onde estamos a falar. E o Francisco estava a dizer que, diferente do Alberto, começou antes mesmo, não? Sim, eu comecei antes, mas foi depois de terminar o ensino médio. Okay. Assim como o Alberto, eu também não fiz um curso ligado à informática no ensino médio, foi o curso de Ciências Físicas e Biológicas. Então, logo depois de terminar o médio, eu lembro, fiquei 2 anos em casa, antes de entrar para a universidade, e foi nesses 2 anos onde eu comecei a dar os meus primeiros passos na programação. Fui aperfeiçoando, e quando entrei na universidade, no primeiro ano, não tive dificuldade na cadeira de programação, ou até mesmo qualquer outra cadeira ligada à informática. O 20 se calhar foi teu, né? Não, o 20 não foi meu, até porque eu entrei 1 ano depois aqui que o colega Alberto. Ok, entendi. Eu sou do ano letivo 2020 e ele de 2019. Perfeito, entendi. Okay, mas estamos na mesma instituição. Sim, na mesma instituição. Sim. Então eu entendo, imagino que essa vossa paixão, vamos assim dizer, pela programação é que também vos levou para o concurso do Angolan Collegiate Program Contest. Programa angolano, ou melhor, concurso angolano de programação. Sim, curso angolano universitário de programação. Ok, muito obrigado. E foi essa paixão que vos levou até lá?
Realmente. Por exemplo, na primeira equipa, ou seja, a primeira equipa que foi ano passado estava composta de pessoas que gostavam de desafios. E, inclusive, o que queres dizer é que essa é a segunda vez que vocês participam. Sim, a primeira vez foi no ano passado. Foi no ano passado. Ok, perfeito. O engenheiro Valeriano tinha falado com o professor Josualdo, Sim. que é para reunir uma equipa de lá da instituição, que é para enviar, que é para participarem no concurso. A princípio, nós ficamos interessados, eu em particular fiquei interessado, e tinha mais outras pessoas interessadas. O Francisco ainda não estava listado. Eu procurei recrutar ele de última da hora. Sim. Bem última da hora, uma semana antes. Uma semana antes. A princípio, mostrei interesse, só que depois, por falta de apoio, não estávamos a receber apoio nenhum, então tinha perdido interesse. 2 semanas antes do concurso de programação, eu já tinha descartado tudo, nem estava a me preparar, estava a fazer outras coisas. O engenheiro Valeriano liga para o professor Josualdo, e o professor Josualdo me dá aquela pressão de que tinha que participar. Eu, em particular, disse, não, já não vai dar. Eles estão a se preparar desde fevereiro, desde o início do ano. Eu, 2 semanas antes, participar nisso, acho que seria... então eu já não queria. Até que o engenheiro Valeriano ligou diretamente para mim. Ele convenceu-me a participar. Convenceu-me mesmo. Não sei Valeriano é o coordenador do concurso. Sim. E trabalha no SPTEC, organiza o concurso. Sim. Okay. E o Euclides é vosso docente no bem. Josualdo. E o Josualdo. Sim, na altura estávamos com o Josualdo. Seria o nosso coach. Então, o engenheiro Valeriano convenceu-me, não sei como, mas convenceu-me, porque eu não queria mais participar. E naquelas 2 semanas que nos restavam, nós estudamos, nos preparamos. A princípio, a nossa ideia era, ok, vamos só lá participar e ter experiência. Mas depois de 1 semana, nós dizemos, ok, vamos conseguir fazer alguma coisa. Até não nos preparamos em 2 semanas, nos preparamos em 1 semana propriamente, porque outra semana estamos a reunir materiais que é para a gente estudar. Então, depois de 2 dias, nós dissemos o quê? Vamos conseguir pelo menos resolver alguns exercícios. Estávamos já otimistas. E fomos para lá e olha o que aconteceu. Chegamos para lá, participamos no concurso, saímos na 12ª posição, em frente, ou seja, num concurso onde tinha acho que 47 ou 40 e tal equipas. Saímos na 12ª posição. Daí o nosso otimismo cresceu. Nós dissemos, se nos preparamos apenas praticamente 1 semana e conseguimos essa posição, é porque da próxima vez podemos conseguir melhor, mais. E a próxima vez foi este ano. Foi este ano. E este ano, vocês ficaram em que posição? Na quarta posição. E ganharam um prêmio por isso? Sim, qual prêmio foi? Revelação. E revelação por quê? O que se revelou? O que vocês revelaram? Revelação, não exatamente pelo 4º lugar. Sim, revelação claro, porque pelo tempo de experiência em que a nossa universidade tem no concurso. E conseguimos uma posição um desempenho muito alto, além da expectativa. Por isso, então vocês saíram do ano passado em que lugar? 12º. Para o 4º ano este ano. Sim. Mas penso que não só. Por exemplo, o nome da instituição em si também contou muito para que a gente adquirisse esse prêmio. É uma instituição que não se esperava chegar nessa posição e não se esperava ter programadores a nível de competição. Então, isso porque é uma instituição que é formada... Para ensino. Exato, para ensino. Exato. E é muito afastada. Acredito que quando ouviram o nome Escola Superior Pedagógica do Bengo, provavelmente um conjunto de pessoas achou, talvez não teriam chance para ali. Então, nós mostramos que não necessariamente a instituição deve ser rigorosa em tecnologia, deve ser uma instituição ligada ou mais focada em tecnologia ou informática, ou que dá engenharia da informática, ciência da computação, mas que apenas precisa de vontade e dedicação para conseguir tal posição. Então, por isso, recebemos o prêmio Revelação. Bom, deve ter algum segredo na forma como vocês se prepararam para conseguirem fazer essa progressão, né? Partilhem conosco como foi a vossa preparação da segunda edição, né? Considerando que a primeira já explicaram, foi uma semanita e foi muito em cima e tal. E a segunda? Como é que foi? O que é que vocês fizeram de diferente em termos de estratégia? Bom, tivemos muitos fatores, né, que fizemos diferente da edição passada. Primeiro é o tempo em si. Na edição passada, praticamente tivemos 1 semana de preparação, depois tínhamos que ir para o concurso. Agora, para essa edição, desde a edição passada, que
que foi em outubro do ano passado. Quando nós saímos do concurso, a ideia já tínhamos em mente como seria o próximo concurso. Então, é como se a nossa preparação começasse já desde o ano passado. Então, o tempo de preparação foi maior e tivemos mais dedicação. Tivemos mais tempo para nos dedicar para este concurso. Enquanto estávamos a vir para cá, vocês comentaram comigo sobre a preparação. Disseram que normalmente o concurso, a organização disponibiliza um conjunto de diretrizes, né? Sim, realmente. Realmente. E vocês podem estudar com base nessas regras. Mas vocês criaram as vossas próprias regras para estudar. Podem falar um pouco sobre isso? Primeiramente, depois do concurso passado, a gente saiu de lá com uma ideia de continuar a concorrer. Só que depois nos dispersamos. Nos dispersamos. E ficamos separados. Acho que cada um estava a fazer as suas coisas. O outro elemento, que era o Similson, ele foi conosco no concurso passado. Esse ano já não participou conosco por causa do trabalho. Ele conseguiu o trabalho e a gente estava ali. A gente começou a tentar olhar para isso, acho que 3 meses atrás. 3 meses antes do concurso. A gente já foi mais do que uma semana, né? Sim, a gente começou a voltar a olhar para isso. Sim. Mas tinha aqueles impasses, tinha aqueles impasses em a gente ter que procurar outras coisas, fazer outras coisas e nos apertava cada vez mais. E começamos a ter luzes em se preparar de verdade, acho que 1 mês antes, quando começamos a reunir, resolver alguns problemas passados, participar em algumas plataformas de treinamentos online e tal. Sim, mas a estratégia que foi a gente já achava que já não tinha tanto tempo assim. Porque o concurso em si deu algumas diretrizes que é para a gente seguir. Por exemplo, alguns capítulos para se estudar e tal. E seriam, eram coisas que levariam tempo para se estudar na sua totalidade. O que a gente resolveu? A gente chegou a uma conclusão que deveria olhar por aquilo que a gente sabe fazer, que é conhecer os códigos e dominar a linguagem. Nós trabalhamos com linguagem de programação C e C++. Então, nós dissemos vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre vetores, matrizes ou estrutura de dados que a gente já conhece, ao invés de estudar aqueles algoritmos complexos que orientaram para estudar. Pode dar um exemplo de um desses algoritmos complexos? Árvores. O que seria isso? Francisco não quer participar da conversa? Não. Diz aí. O que seria árvores? Não, pode dizer. Árvore é um tipo de estrutura de dados, né, de algoritmo, que geralmente tem exercícios. Tem alguns exercícios em programação que, usando árvore, seria muito mais fácil de resolver. Só que é uma área um pouco mais complexa de se aprender. Leva um certo tempo. Então, nós optamos por deixar esses capítulos um pouco para trás e aprofundarmos mais naqueles conhecimentos em que nós já tínhamos e usamos essa estratégia lá no concurso. E outra coisa, o segredo da programação nem sempre é seguir passos ou regras. É usar o cérebro, a lógica e aplicar artifício, assim como matemática. Existem formas de resolver a equação de segundo grau. Existe uma fórmula. Por exemplo, tem o Viet, tem o Bhaskara. Então, mas daqui a pouco vou te pedir para explicar o que é isso. Que eu não sei o que é. Mas existem pessoas que resolvem a equação de segundo grau usando apenas artifício. Por exemplo, eu conheço alguns artifícios matemáticos que eu posso resolver uma equação do segundo grau mais rápido do que usando o método de Viet ou Bhaskara. Então, é essa ideia que a gente seguiu, que é para treinarmos. A gente resolveu usar artifícios, usar o que a gente sabe sobre vetores, estruturas de repetição, laços, tudo aquilo que nós aprendemos na história de dados. A gente resolveu usar, que é para resolver qualquer tipo de problema. A gente olhava no problema e dizia, não, aqui vamos tentar aplicar isso e desdobrar, fazer isso, percorrer dessa forma aí. Porque o juiz eletrônico que se usou ali, ele não quer saber o teu código, não quer saber de que tipo de algoritmo se usou. Ele simplesmente quer verificar se a entrada está correta e a saída é o que realmente ele pediu. E efetuar um conjunto de testes que é para ver se realmente é o que se quer ou é o que se pediu, se funciona para todos os casos de testes. Ou não. É muito interessante quando vocês vão falando, quando vão explicando as formas como vocês resolveram os problemas e a forma como vocês ensaiaram. Porque é muito científico.
que é a questão da criatividade que vocês utilizaram muito, Sim, né? sim. E acho que isso é uma coisa muito interessante. Optaram por um caminho muito mais autoral, muito mais vosso, né? E em que outras coisas vocês sentiram que tiveram que resolver as coisas por conta própria? Que tiveram que escolher outros caminhos? Além da resolução dos exercícios. Além da resolução dos exercícios. Alguma outra coisa que vocês tiveram que fazer, que vocês acham que tiveram que criar um caminho próprio para o concurso, dentro do concurso? Sim. Isso foi o Francisco quem trouxe. Enquanto nós estávamos preocupados em resolver problemas, o Francisco estava preocupado em entender como é que o juiz eletrônico funciona. Funciona, nesse caso, o juiz. Porque nós estávamos ali a preocupar-se em resolver um conjunto de problemas, mas no final das contas tínhamos que saber como é que esses problemas são processados pelo juiz, porque não adiantava nada a gente estar ali a resolver um monte de problemas e tipo, submeter os problemas lá no concurso, por exemplo, e às vezes não entender por que a resposta deu errada, se o problema ou o exercício está compilado no computador normalmente. E isso aconteceu ano passado, isso partiu da experiência que a gente teve o ano passado. Então foi necessário estar lá o ano passado, que é para ter ideias de como é que a gente poderia proceder este ano. Ok. E eu estou curioso sobre esse juiz eletrônico. O que é esse juiz eletrônico, afinal de contas? Já que o Francisco é que pesquisou isso. Sim, primeiramente temos que entender como é que funciona o concurso de programação. Eles dão determinados exercícios que temos que resolver em certas linguagens de programação e tem um juiz eletrônico que avalia esses mesmos exercícios, ou seja, não é nenhuma pessoa que fica lá, vai corrigindo o exercício como um professor, não, mas sim um juiz eletrônico. O juiz eletrônico funciona como? Tu tens o teu código escrito numa determinada linguagem de programação, ele lá já tem o exercício pré-programado, como deve se resolver, e você envia esse mesmo código para o juiz eletrônico. Ele executa o teu código, se passar nas condições em que ele estabeleceu, então o exercício está certo. Então, o juiz eletrônico é uma máquina, na verdade. Sim, é uma máquina. É como se fosse um professor a corrigir um programa de computador. Um programa de computador. Não tem batota aí, né? Não. Não tem batota. Sim, aí não tem batota. É um programa de computador. É um programa. Sim. E você descobriu alguma coisa assim, inusitada sobre esse juiz nesse teu trabalho de pesquisa, vamos assim dizer? Pesquisa, sim. Anteriormente a gente estava muito preocupado com os métodos ou o tipo de código em si que a gente utilizava. Lembra do exercício que a gente conseguiu resolver e só precisava colocar o tipo de variável long int? Sim. Podem explicar isso, vai desmistificar. Ano passado a gente resolveu 3 problemas, 3 exercícios. 3. Mas só o juiz só aceitou 2. Por quê? Quando a gente está a definir um tipo de dados que uma determinada variável vai armazenar, temos que especificar qual é o tamanho, qual é o ponto máximo, qual é o suporte dessa variável. Exemplificando aqui, por exemplo, um inteiro levaria no máximo 10 elevado a 8, não é? Depende do... 10 elevado a 9 no máximo. 10 elevado a 9, por exemplo, 10 elevado a 9. E às vezes o juiz quer que essa variável suporte 10 elevado a 18. 10 elevado a 18. Quer dizer que é um valor maior, ou seja, maior ou igual que 0 e menor ou igual que 10 elevado a 18. Aí nós temos que definir na variável que vai receber esse valor que deve aceitar exatamente até esse ponto, até esse número, até um número parecido a isso, até um número nesse intervalo. E a gente não dominava isso. Não dominávamos isso o ano passado, mas só percebemos já esse ano do erro quando começamos a treinar. Nós percebemos que ali, ao invés de colocar int, nós temos colocado int, não é? Ao invés de colocarmos int, deveríamos colocar long int, que seria dar mais espaço para a variável. Tipo, garantir que a variável tenha mais suporte de dados, ou seja, suporta números mais grandes. Ok. Sim. Entendi. Bom, se calhar para os que nos assistem, que são da vossa área, estão a achar isso muito interessante. Eu estou a entender muito pouco, mas pronto. Acho que Alberto... Então, ainda voltando sobre o concurso, a minha pergunta para vocês bom, falaram da preparação, de alguma maneira já falaram um pouco das dificuldades que tiveram, mas gostaria que falassem um pouco mais. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram durante a vossa preparação este ano?
Durante a preparação este ano. Bom, Quais foram as maiores dificuldades, podemos dizer? As maiores dificuldades foi a falta... Uma das maiores foi a falta de internet. Internet. Por que que eu digo que não devemos depender muito das condições alheias que é para a gente fazer o que... Ou para a gente chegar onde quer chegar? Porque a gente não tinha, posso assim dizer mesmo, não tinha condições que é para se preparar para o concurso angolano universitário de programação. Mas ainda assim a gente acreditou que era capaz. Precisávamos de internet. Nós treinamos sem internet, enquanto que outras equipas estavam a treinar online. Estavam num ritmo parecido ao concurso de programação. Algumas vezes nós conseguimos carregar nossos próprios telefones e tentar usar o B-Crowd, usar a B-Crowd, que é uma plataforma mais ou menos parecida com o que se usa lá na OCPC, mas ainda assim não era suficiente, porque muitas das vezes acabávamos fazer o quê? Resolver problemas passados e não tínhamos acesso à internet. Então o nosso treinamento foi praticar, apenas praticar, mas poderíamos angariar mais conhecimentos se tivéssemos internet. Vocês conhecem o filme Rocky? Não é da vossa geração, né? Não. Rocky Balboa é um filme de boxe. É uma pena. Queria fazer uma relação com o Rocky, né? Ok. A vossa dificuldade de treinamento lembra muito aquele filme, né? Eu era um pugilista, né? Que é o Sylvester Stallone, no caso. Já viu. Já vi no filme, pronto. E ele vai lutar com um outro boxeador que tinha muito melhores condições, né? Mas no final ele ganha, né? Então, lembra-me muito um pouco o que vocês estão a contar em relação aos desafios que vocês foram enfrentando. Bom, continuando ainda, a minha pergunta é, com todos esses desafios, por que participar? bom, Quer dizer, vocês na verdade falaram de um, mas imagino que tem outros que vocês não tenham falado. Mas pronto, com esse e outros que vocês não falaram, por que participar do concurso? acho que pelo desafio mesmo. Nós gostamos de um bom desafio. Quanto mais desafiante, então, Melhor. mais a gente... E não só. Por exemplo, existe ali um conjunto de pessoas inteligentes e capazes de fazer um monte de coisas e com a capacidade até de mudar o mundo, mas não têm oportunidades, não conseguem ser vistos. Então, a ideia nem sempre, às vezes, é o desafio, mas, tipo, a gente vai aprender num conjunto de coisas a nível da nossa vida, a nível da nossa formação, mas, às vezes, apenas nós sabemos que sabemos aquilo. Então, as pessoas não têm conhecimento e talvez nunca teriam conhecimento. Então, às vezes é necessário mostrar o que se sabe, sair fora e dizer, olha, eu sei isso, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Se me darem isso, eu consigo chegar até aqui, eu consigo resolver esse problema e tal. Então, no meu caso, a participação foi desafio. Eu gosto de desafio. Sim. Eu, em particular, gosto de desafio. Desde já gostei de desafio. E, aliás, até... eu acho que eu faço bem ou melhor as coisas quando eu sei que é um desafio. Eu sei que as pessoas, por exemplo, acham que eu não faria isso a tempo, não conseguiria entregar nesse tempo e tal. Eu ali consigo fazer. Eu gosto de provar para as pessoas que eu posso e consigo e que não devem subestimar. Mas outro ponto é a visibilidade. A conquista só é possível quando as pessoas sabem que você consegue fazer. Então é isso, é esse ponto aqui. É muito interessante vocês colocarem essas questões. Imagino que há muita gente que está ali a assistir e que depois se sirva disso para experimentar também fazer, porque muitas vezes, e aí estou a pensar aqui no que vocês colocaram como, por exemplo, a falta de internet. Às vezes as pessoas usam isso como desculpas para não fazer. Bom, eu não tenho isso e por isso eu não vou fazer. Quer dizer, as pessoas veem primeiro um obstáculo e vocês transformaram o obstáculo em um desafio que não era intransponível. Isso é muito interessante, né? Isso é uma coisa muito boa. E ainda continuando, ultrapassaram tudo isso, ganharam o prêmio, que é uma coisa boa, né? Do ponto de vista do reconhecimento dos esforços que vocês tiveram que fazer para chegar até o concurso. Mas imagino que essa não é a única coisa que vocês consideraram como tendo ganho. Não. O que é que vocês acham que ganharam participando desse concurso da AOCPC? Ganhamos muita coisa, muita mesmo. Mas das principais foi o quê? Foi a experiência, foi conhecimento. Aprendemos muito com esse concurso, muito mesmo. Ano passado aprendemos,
mas esse ano aprendemos mais O que ainda. vocês aprenderam? Aprendemos, por exemplo, nós já estamos num concurso de programação competitiva, resolver problemas complexos. Só que isso podemos aplicar posteriormente nos nossos projetos. Por exemplo, eficiência de código, uso desnecessário da memória do computador, velocidade de processamento de uma determinada aplicação. Com esses exercícios, ou o nível desses exercícios que são submetidos ou apresentados na OCPC, que é o Concurso Angolano Universitário de Programação, a gente vai aprendendo e vai implementando esse aprendizado para os nossos futuros projetos. E ali nós nos diferenciaríamos com outros projetos já existentes. Nossos projetos poderiam chegar até os melhores desempenhos e não só, atender um conjunto de demanda ao mesmo tempo. Exato, sim. E o Francisco não aprendeu nada? Não. Partilha conosco, Sim, então. conforme o meu colega disse, né, o conceito de programação competitiva mesmo tende para essa área, eficiência. Eficiência é o quê? Dois programadores podem ter o mesmo problema para resolver e eles vão resolver o mesmo problema, só que provavelmente vai ter um que terá o código mais eficiente e o outro menos eficiente. Um vai resolver em menos tempo e outro resolve em menos tempo. Por exemplo, se tu tens um programa que demora 1 minuto para resolver determinados cálculos e eu tenho um que demora segundos para resolver determinados cálculos, então, quanto menos tempo um programa leva para resolver determinado problema, mais eficiente esse programa é. E este conceito da programação competitiva pode ser aplicado nesses projetos também. Interessante. Conforme meu colega E do disse. ponto de vista, pessoal, das relações humanas, o que é que vocês acham que o concurso vos dá? Relações humanas? Sim. Ou vamos dizer do networking, dos links, etc. ok. Eu percebi a questão. O concurso traz algo muito... Eu, em particular, gostei muito. Principalmente de conhecer pessoas de outras partes do país. Nos empatizamos com pessoas... Eram de onde? Do UIS, né? Uambo, UIS. Yeah. Inclusive, até um dos grupos nós estávamos no mesmo hotel que uma das equipas do Uambo, eu acho. Sim. Acho que era o Também Uambo. estavam hospedados. E estávamos ali em meeting, até discutimos um pouquinho sobre treinamento, porque era um dia antes, foi no ano passado, um dia antes do próprio concurso, então estávamos ali a tentar estudar juntos. Sim. E não só, hoje, esse ano, quando nós fomos premiados, duas dessas equipas chegaram, nos parabenizaram e nos deram aquela força e tal. E não só antes do concurso, estávamos ali a falar, a conversar, ou seja, ganhamos amizades de outras partes do país. Isso é muito bom. Falamos pelo Facebook, falamos pelo WhatsApp. E não só podemos ter um problema em que podemos envolvê-los e resolver o problema juntos e de uma forma mais rápida. Trocar de experiência, na verdade. Sim. Foi uma coisa boa. Foi uma coisa muito boa, sim. Acho que bom. E agora, perguntando, mas se calhar vocês vão repetir um pouco as mesmas respostas nesse sentido. Como é que vocês se sentem agora, depois de terem terminado o concurso? Sobretudo... pelo facto de que é a segunda experiência e houve, né? Objetivamente, uma mudança. Né? Vocês saíram de uma posição para outra, vocês têm muito mais experiência. Então, como é que vocês se sentem por terem participado do concurso? Acho que podemos dizer que satisfeitos. Satisfeitos porque no ano passado, 12º lugar para o 4º, então houve uma evolução. Sim. Acho que se a gente decaísse no ranking, aí diríamos que ficaríamos insatisfeitos com o concurso. Mas podemos dizer que estamos satisfeitos, muito satisfeitos com a evolução que a gente teve. 4º lugar. Bom, poderia até ter sido um pouquinho mais, né? Mas estamos satisfeitos. Sim, anual. Eu não diria satisfeito, mas motivado a continuar, motivado a vencer. Essa evolução não deu a total satisfação, não. Mas muito ambicioso você. Deu-nos a motivação de continuar, porque se nós primeiramente conseguimos a 12ª posição e agora conseguimos a 4ª posição, é porque da próxima vez nós conseguimos a 1ª posição. Sim, isso é verdade. Então, isso motivou-me. Não deu-me satisfação, mas motivou a continuar. Repetindo a pergunta da Luísa, e o próximo ano, vão participar? Próximo ano nós participaremos, mas infelizmente, como eu provavelmente defenderei a minha licenciatura em dezembro ou talvez em fevereiro, já não serei aluno matriculado na instituição, mas posso participar como coach ou treinador.
Ok. Aí que seria muito interessante, né? Preparar as próximas equipas, né? De sim. colegas, já que vocês desbravaram, vamos assim dizer, né? O caminho, né? Então seria interessante que vocês pudessem continuar a fazer essa colaboração. Sim, Sim, no meu caso, eu estarei presente também na próxima edição, como concorrente nesse caso. Eu creio que só defender a minha licenciatura o próximo ano, então vou estar apto para o próximo concurso. Agora, falando da satisfação que eu disse, né? Eu não diria que estou satisfeito pelo quarto lugar em si, mas eu fiz uma comparação com o ano passado e em relação a este ano, então houve uma evolução e sinto-me satisfeito disso. E creio que no próximo ano, o primeiro lugar é o objetivo. Também. É o objetivo? Sim. Sim, senhor. Okay. Eu sei que o concurso tem uma espécie de continuação, que é o concurso africano, que vai acontecer este ano no Egito, é isso? Sim. Hoje, como funciona a ida para lá? Quem vai? São os primeiros 4 colocados, ou o primeiro, o segundo? Como é que funciona? Podem falar, vocês sabem disso? Sim. Como é que funciona? Normalmente. Sim. A princípio, nós achávamos que seriam apenas os 3 primeiros. Ok, sim. Só que ano passado, ficamos a saber que o quarto lugar também iria. Nesse caso, só não foi por falta de passaporte de todos os membros da equipe. Sim. Uma coisa assim. Então, este ano nós falamos com o engenheiro Valeriano, ele disse que iam ajustar algumas coisas e poderia ter problemas de patrocínio, sei lá o quê, muita equipe. Ok, se houver patrocínio, talvez vocês possam ir, é isso? Isso ia depender, nesse caso, do engenheiro Valeriano, que é a voz, ou seja, é a última voz nesse quesito. Não, deixa o Valeriano de lado. Se tiver patrocínio, vocês iriam. Não, se houvesse patrocínio para irmos, nós estaríamos dispostos a ir. E estaríamos dispostos a mostrar que podemos fazer mais do que se fez. Sim. Então, ok. Então, se calhar o apelo que nós podemos aproveitar e fazer é isso, esperar que o concurso possa ser patrocinado para que não só vocês, mas os outros que têm direito possam participar também do concurso lá, né? No Egito, né? Sim. Seria uma interessante oportunidade de conhecerem o país, mas também de representarem dignamente, vamos assim dizer, o nosso próprio país. Tá? Realmente. Vocês querem dizer mais alguma coisa? A conversa está extremamente animada, é claro, né? Podíamos continuar aqui a tarde toda, mas em algum momento temos que terminar, né? As coisas prazerosas são sempre assim, né? Mas podemos ainda falar ainda? Ok, eu pensei que já estávamos a terminar. Temos perguntas ao vivo? Não temos. Questões ao vivo. Ok. Então, se calhar, podíamos aproveitar e explorar um bocadinho mais a questão da própria programação. O próprio concurso prepara-vos, vocês já falaram das várias coisas que ele vos dá, prepara-vos para um tipo de programação competitiva. Mas vocês acham que o mercado de trabalho ganha muito com essa experiência de participação desse concurso ou nem por isso? Quer dizer, o concurso de facto dá valências que vos ajudam ou que vos ajudariam a melhorar a vossa inserção no mercado de trabalho? Dá. Por quê? Quando a gente está aí concorrer para uma vaga de emprego, a gente não vai sozinho. Tem outros concorrentes. O que nos torna aptos é o destaque, a diferença. Quem faz melhor ou quem se representa melhor é que geralmente é admitido. Exato. Então, como programador em si, vamos supor que a empresa quer contratar 2 equipas, mas tem que trazer um projeto, um software ou coisa do gênero. Com a programação competitiva, por exemplo, a gente aprende a criar, a resolver problemas de forma mais eficiente, rápida, e não usar a memória do computador em vão. Definir, não, aqui eu vou precisar especificamente só essa quantidade de memória, eu vou precisar essa quantidade de dados, e excessivamente. Então, em concorrência com outro indivíduo que não tem esses aspectos, ele só quer programar, só quer resolver o problema, não importa se vai demorar ou se o software vai ser lento ou rápido, mas quer criar, quer atender à demanda, e eu que faço algo que seja mesmo eficiente, rápido e útil e prático, acredito que numa entrevista, num concurso para emprego, eu seria a pessoa mais ideal. Então, a programação competitiva também pode nos preparar para isso. É claro, para quem souber usar isso. Usar isso, sim. Poxa. Mas ela não seria algo que, vamos assim dizer, prejudicaria também a possibilidade de criar grupos, trabalhos conjuntos
entre pessoas. Porque é muito mais competição do que solidariedade. Onde é que entra a solidariedade, a colaboração? Vocês concorrem com outras equipas? Sim. Nós concorremos com outras então, equipas. onde é que entra, em que momento vocês conseguem, vamos assim dizer, fazer com que várias pessoas que fazem programação se encontrem para juntar ideias, né? Fazer projetos juntos, já que o espírito ali é o espírito da competição. Bom, a competição nesse caso é só lá, dentro do concurso. Nesse caso, nos referindo no mercado do trabalho fora do concurso, nós formamos equipas de desenvolvedores, de programadores, design, entre outros. E nessas equipas, ter pessoas que têm domínio de programação competitiva é uma vantagem, né? Na questão da própria eficiência dos projetos que vão ser criados. Porque alguém experiente em programação competitiva, ele sabe muito bem como otimizar o processamento do computador, memória, e esses casos dá mais eficiência nos programas. Então, isso pode ser aplicado no desenvolvimento de projetos para algumas empresas. E não só. Tem aí a questão de trabalhar em equipa. Também. Acho que a organização pensou em tudo, posso assim dizer. Um ponto seria seria competirmos entre nós. Tipo, todo mundo a competir com o outro. Para ver quem vence. Mas só que tem um ponto muito importante, que eles dizem que temos que criar equipa de 3. Temos que trabalhar juntos. Ali nós aprendemos a trabalhar em equipa, respeitar que esse tem ideia disso, tem o ponto de vista X e o outro tem o ponto de vista Y. Perceber que um deve ser bom em matemática, ou seja, um deve compreender matemática, deve ser perito em matemática. Até a recomendação era mesmo que na equipa deve ter alguém que seja da matemática. Por exemplo, lá na nossa instituição era suposto a gente levar um do curso de matemática. Um estudante do curso de matemática só para entender e resolver os problemas matematicamente. E os programadores fariam o quê? Pegavam esse problema e passavam para a linguagem. Ou seja, a equipa de 3, na minha opinião, seria dividida em quê? Um matemático, alguém especialista em lógica ou em compreender o problema, ou seja, em pensar como implementar o problema na linguagem de programação, e alguém especialista na linguagem de programação, para saber que biblioteca usar, que método usar, que é para se implementar aquilo ou a lógica que se pretende aplicar. Essa já seria uma dica para formar uma equipe forte, né? Sim. Então, nós aprendemos também a trabalhar em equipa, e não é só competição. Exato. E além disso, competição, acho que deveria ser com nós mesmos, com aquilo que a gente consegue fazer ou poderia ser capaz de fazer, não com os outros elementos. Porque estamos nós com o computador, então vamos competir com o computador, você tem que me aceitar. Ok. Então, essa é... Então, pensando nisso e sobre o facto de que não é só competição e também tem que ser aceitação, as instituições poderiam também ajudar-vos de outras formas, imagino. E a minha pergunta é, o que é que vocês acham, que não a vossa instituição apenas, mas o que é que as universidades que tivessem interesse em garantir que os seus alunos participassem desses concursos, inclusive tivessem resultados melhores, deveriam fazer ou poderiam fazer pelas equipes ou pelos alunos interessados? Sim. Aqui tem um ponto e agradeço muito por ter tocado nesse ponto. Quando um país ou uma seleção de futebol vai para o CAN, Mundial, o que acontece? O país se envolve, dá a mão, coloca a mão, segura o time. Acho que as instituições deveriam fazer isso. Não deveriam... Por exemplo, nós, primeira vez, fomos quase sozinhos. Apenas o professor Josualdo estava ali atrás e tal, a procurar apoio, sei lá o que, mas fomos apenas sozinhos. Não tivemos assim a mão total. E acredito que isso acontece com muitas instituições. Tem instituições que os estudantes tiveram que sair das suas províncias pedindo apoio para cá, para eles tirarem de lá. Mas acho que deveria haver mais envolvimento. Pensar que isso fosse uma seleção e cada instituição fosse um país. E o prêmio que a gente vence, o mérito que a gente consegue, não é só para nós. E muitas vezes é mais até para a instituição do que para nós. Porque quando dizerem ali, não, é a equipa X da instituição Y. Dizem isso. Não dizem, não, é o Alberto, é o Francisco, sei lá o quê. Sim. Eles vão dizer, é a equipa X da instituição Y. Então, as instituições deveriam colocar mão nisso. Por exemplo, o meu conselho ou a minha dica seria
que cada instituição interessada em ter uma equipa ou 2 ou talvez 3 a participarem nesse concurso, ou seja, qual for o concurso, ter uma sala especializada para esses concorrentes, uma sala equipada com internet, outros itens necessários que é para se estudar ou dominar o conteúdo, e essa sala estar aberta sempre para eles, sempre que eles precisarem. Ou uma sala de treinamento, Sim. e ter dias de treinamento e tal, e tentar acompanhar como é que vai, o que é que precisam, o que é que necessitam. Aí motivaria, eu digo que motivaria mesmo. Eu já terminei, eu já parei, eu deixei de fazer um conjunto de projetos só porque eu não estava a sentir que tinha apoio, não estava a sentir interesse, mas eu estava a fazer um projeto para uma determinada instituição, um determinado órgão, mas o órgão não se mostrava assim interessado. Então a pessoa para. Mas quando sente que tem ali apoio, tem ali aquela coragem, tem ali aquele interesse, sente pelo menos não, está interessado, pelo menos isso motiva a fazer mais. Então a instituição deveria olhar nisso, colocar mesmo a mão, não simplesmente depois de terem conseguido, ou sei lá o que, mas colocar a mão desde o começo, independentemente se acha que vai vencer ou não, deveria pelo menos se entregar, participar com eles, estar lá com eles. Exato. Um Esse é o que total. você... Sim, Francisco, quer falar? Sim, nesse caso, um apoio total às equipas. No que for preciso, o que eles precisarem, as instituições devem estar ali para apoiar completamente as equipas que vão participar. Esse é o apoio que vocês esperam das instituições. Aliás, é muito bom vocês dizerem isso, porque se calhar a vossa preocupação é de muitos participantes deste concurso e de outros, né? Essa sensação de estarem sozinhos, né? Na preparação. Mas talvez não na hora de festejar. Mas este ano foi melhor do que o ano passado. Foi, Em termos de apoio, sim, foi. É bom melhor vocês do que o ano dizerem... Bom, passado. é bom dizerem isso, porque vai fazer com que as outras instituições também mudem a sua postura. Sim, realmente. Esse ano foi. A outra coisa é e o apoio dos colegas. Que tipo de apoio vocês gostariam de receber dos vossos colegas? Quando a gente sente que tem alguém ali depender de nós para alguma coisa, a gente se esforça mais. A gente procura dar mais de nós. E não sei, talvez os colegas não sabem que é possível que eles vão assistir o concurso. No dia do concurso, tem espaço ali. Podem fazer uma claque, então? Sim, Ok. Sim. tem espaço. E, recebemos apoio dos nossos colegas, recebemos sim, muito. muitos apoios, Muito muitas apoio. partilhas, força, tal. Mas eles poderiam fazer mais. Ir lá, umas 5 pessoas, uns 5 colegas e tal, senta lá atrás, dá aquela sensação de conforto, tem alguém aí a te segurar. Então poderia ser isso. É interessante. Acho que tem aqui algumas ideias para quem nos está a ouvir, para as instituições e para os colegas, sobre coisas que podem ser melhoradas para garantir então que não só vocês, mas os outros de outras instituições se sintam melhores nos concursos, né? Há mais alguma coisa? Então já agora encaminhando de facto para o final do programa, alguma outra coisa que vocês gostariam de colocar? Eu só quero Sim. incentivar todo aquele estudante, não importa de que área seja, se tiver que conquistar algo, conquista. Se tiver que pensar em fazer algo, faça. Independentemente das condições, das circunstâncias, levanta e faça. A princípio vai parecer difícil levantar, mas quando se levantar, de certeza que haverá pilares para o segurar. E para aqueles que pensam em aprofundar a programação, aprender mais e ter mais domínio, comecem a competir. Isso é bom, é um desafio bom, é um concurso incrível. E não só, falando da OCPC, nesse caso, como é a referência mesmo aqui neste ponto, é um concurso que oferece muita coisa, até oportunidades de empregos. Lá tem olheiros, acho que já têm visto ou têm assistido jogos de basquete, que vai olheiros ali na plateia tentando acompanhar para ver quem tem talento ou quem não tem. Acontece exatamente isso na OCPC. Então não fiquem aí parados, não se escondam, mostrem o que sabem fazer, mostrem o que valem. Se não sabem fazer, procurem aprender a fazer e vão à luta. Se acham que não vão conseguir resolver um problema, por exemplo, no caso de quiserem participar na OCPC, vão e acham que não vão resolver um problema, vão com o espírito apenas de participar, talvez lá consigam resolver alguma coisa. Isso aconteceu conosco no primeiro concurso. Achamos que não resolveríamos nenhum problema, conseguimos resolver 2, conseguimos uma posição mais ou menos boa. Então, se nós conseguimos
ou se os que saem em primeiro lugar conseguem resolver aquela quantidade de exercício, é porque qualquer um consegue. Não é impossível. O que não é impossível é possível. Francisco, quer dizer alguma coisa? Sim. Eu queria também deixar um apelo às pessoas que querem participar desse concurso, é que não é impossível, conforme o meu colega acabou de dizer. Tudo está ao nosso alcance. Só vai depender do esforço que a gente fazer. Quanto mais esforço a gente faz, então mais próximo nós estamos de alcançar os nossos objetivos. Então eu queria dizer muita força para aqueles que querem participar para as próximas edições e que tudo é possível. É possível conseguir, é possível chegar. Obrigado. Quer dizer alguma coisa? Uma pergunta? Pronto, então... Sim. Uhum. Mais uma vez, pela evolução, né, pelo lugar que alcançaram e por terem crescido, né, pessoalmente, profissionalmente, academicamente, né, cresceram, né? Pois são outras pessoas depois desse concurso. Estão mais maduros. Sim. Estão mais, Exato. não digo mais vaidosos, mas estão mais especializados. É um orgulho para todos nós. Exato. Eu quero... que bom. Eu quero agradecer a vossa presença, quero agradecer aqui também ao professor Euclides, que foi quem ajudou a fazer o contacto, a convidar-vos para vir para cá, e também sei que foi ele que acompanhou-vos durante o concurso, então quero agradecer a ele e agradecer também à Escola Superior Pedagógica do Bem, que permitiu que vocês estivessem cá também hoje. Então, e parabenizar-vos por terem participado do concurso, aqui aproveitando as palavras da Luísa, inclusive, refaço-as todas igualmente. Foi muito bom ter-vos cá, foi muito bom ouvir-vos e conversar convosco. Espero que as pessoas que vão, não só que ouviram agora o programa, mas que vão ouvir mais tarde, também tenham a mesma sensação que nós tivemos, né? Que foi um programa muito potente, com jovens que mostraram e que têm mostrado, que são só uma representação dos vários outros jovens que fazem a mesma coisa, claro, mas que têm mostrado que é possível. Sim. É possível fazer coisas muito interessantes, é possível transformar aquilo que parecem obstáculos em, na verdade, objetivos, vamos assim dizer, a concretizar. Eu desejo para vocês, não só que saiam em primeiro lugar no próximo concurso, mas em outros concursos também aí pela vida. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Até o próximo programa de Ciência Aberta, até a próxima aí pela vida. Obrigado. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.